Aleluia. Obrigado, irmão. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Hoje é um culto especial, né? Culto de Natal. Todos foram abençoados nesse Natal. Ganharam presentes, comeram comidas gostosas, reuniram as famílias. Todos adoraram o Senhor durante a passagem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um Natal se passou, né? Mais um Natal se passou. E nós conhecemos o aniversariante. Nós sabemos quem ele é. Muitas pessoas comemoraram esse Natal, eles não conhecem quem é o aniversariante da noite. Quem é a pessoa que nós comemoramos o nascimento? Convido os irmãos a abrirem Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Vamos pegar um trecho da palavra em que foi anunciado o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Então vamos juntos nessa leitura. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciado. Amém. Que passagem maravilhosa, né? As primeiras pessoas que souberam do nascimento de Jesus foram exatamente os pastores, os mais humildes. Aqueles que, para aquela sociedade da Judéia, eram as pessoas mais descartadas, os pastores. E o interessante nesse texto é que os pastores não são surpreendidos com essa notícia que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles não se surpreenderam porque o povo judeu já esperava há muito tempo a vinda do Messias. Foi profetizado por vários profetas, de Gênesis a Malaquias, tem profecias da vinda do menino que seria o Messias. Os pastores em momento nenhum perguntaram para os anjos: quem é essa criança? E nós comemoramos ano após ano o Natal. Mas nós conhecemos quem nasceu nesse dia, quem nasceu num dia de feriado, que nós temos sempre um feriado no dia de 25 de dezembro. Porque se a gente conhecesse
esse menino que nasceu no Natal, nós não esperaríamos somente o dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento dele. Nós comemoraríamos todos os dias. Na nossa cultura, o nome de uma criança, de uma pessoa, não tem muito sentido. Não faz parte do caráter da pessoa. Mas na cultura hebraica é diferente. Na cultura hebraica, quando uma criança nasce, antes dela nascer, ou durante o nascimento dela, já é dado nome a ela. A maioria das crianças nascidas na cultura hebraica, segundo as escrituras, é porque foi dado aquele nome no momento do nascimento da criança, diante de uma situação que aconteceu durante a gestação, diante de uma situação que aconteceu no momento do parto, ou diante de uma situação que a mãe ou o pai está passando. Geralmente, a mãe é que dava nome à criança. Mas com Jesus foi diferente. Jesus é profetizado a vinda dele desde Gênesis. Quando houve a queda do homem, já foi profetizado que viria um segundo Adão. O texto da abertura que tivemos aqui, que foi Isaías, que nós trabalharemos muito no texto de Isaías hoje, há 400, 500 anos antes, falava quem seria o Messias. Os anjos anunciaram aos pastores e falaram que aquela criança que tinha nascido era o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que maravilha de revelação, né? Vamos saber o que significa que os anjos falaram para esses pastores? O Salvador significa Jesus em hebraico. O Cristo significa Messias, que quer dizer Redentor, aquele que liberta. O Senhor significa o proprietário, a autoridade sobre certas pessoas, dono absoluto de algum território. Muitas pessoas, conforme eu falei no começo, comemoram o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Mas em momento algum essas pessoas param para refletir quem realmente Ele é. Portanto, essa noite eu queria refletir. Pois é um culto especial, um culto de Natal. Refletir na pessoa do Senhor Jesus. Mas eu queria refletir de uma forma diferente. Eu queria refletir a partir dos nomes dados por Jesus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e buscar o significado deles para conseguirmos entender os atributos de Jesus e o seu caráter, e o que ele veio fazer aqui na terra. Quem é Jesus a partir do seu nome? Vamos juntos? Jesus, como eu falei antes, foi profetizado por diversos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Desde Gênesis a Malaquias, ele foi profetizado. Mas hoje eu quero me centrar exatamente no texto da abertura. Isaías 9, capítulo 6. O profeta mais messiânico de todos os profetas do Antigo Testamento, que é considerado o quinto evangelho. Isaías, ele profetizou o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus, a vida de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus e o reino eterno de Jesus. Ele é o mais messiânico de todos os profetas do Antigo Testamento. Vamos para Isaías 9, 6, vamos ler o texto da abertura do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E o que significa ser maravilhoso? A expressão ser maravilhoso significa que ele é muito grande, ele é especial, é acima da nossa capacidade, da nossa compreensão. O texto que eu quero tirar, a parte do maravilhoso, é exatamente o momento
que o anjo do Senhor anuncia a Manoá, que é pai de Sansão, que aquele filho é um nazireu, é um escolhido da parte de Deus. Em Juízes 13, verso 17 diz assim: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, ele disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Quando a palavra anjo, no Antigo Testamento, anjo do Senhor, está a palavra anjo, a letra A, está escrita em letra maiúscula, significa uma teofania, ou seja, uma aparição de Deus. Mas eu vou te dar mais um plus aqui. Quando acontece uma teofania, uma aparição da parte de Deus, não era Deus, era Jesus. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Jesus falou: ninguém viu o Pai a não ser o Filho. Era o próprio Jesus que aparecia. Mas como dado o nível de revelação que os homens tinham, ele não se revelava como Messias, ele se revelava como Deus. Como Deus. Jesus é maravilhoso em todas as suas coisas. Jesus é maravilhoso no amor. A maneira do seu nascimento, ele foi maravilhosa. A sua humildade foi maravilhosa. A sua abnegação, as suas dores eram dores maravilhosas. As suas obras são poderosas e são maravilhosas. As suas agonias agonizantes também eram maravilhosas. A sua ressurreição e a sua ascensão também é maravilhosa. Jesus é maravilhoso. Jesus também é conselheiro. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus, ele fala da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, antes de morrer, ele falou que enviaria o Espírito Santo de Deus, o Consolador. O Consolador é aquele que nos fortalece no momento das dificuldades. Quando nós encontramos uma situação que nós não sabemos como resolver, que ficamos tristes, angustiados, busque no Senhor, busque em Jesus, que o Espírito Santo vai falar da parte do nosso Senhor Jesus e te ensinará como é que você vai sair daquela situação. Quando estivermos numa situação difícil, clamemos ao nosso amigo Jesus, que nos consola, que nos aconselha, através do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele é o nosso conselheiro. Jesus também é Deus forte. Salmos 89, 8 diz assim: o Senhor, Deus dos exércitos, que é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Deus, ele é onipotente, ou seja, não existe limites para o poder de Deus. Da mesma forma que não existe limites para o poder de Deus Pai, também não existe limites para o poder de Jesus. Deus forte é uma forma de falar El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Foi a forma que Deus se anunciou para Abraão. Gênesis 17:1 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Jesus mostrou o seu poder quando ele operou milagres sobre todas as coisas impossíveis, as curas. Jesus mostrou todo o seu poder na sua caminhada aqui na terra. E isso confirma exatamente uma coisa: a divindade de Jesus. Nós não podemos esquecer que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do jeito que Deus é. Ele caminhou nessa terra como o próprio Deus encarnado.
Jesus declarou que ele e o Pai eram um. Jesus falou, aliás, Paulo falou em Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de tudo. Ele não foi criado. Ele existe desde a eternidade até a eternidade. Jesus é Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Salmo 92 diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Jesus existe antes de todas as coisas. Antes mesmo de ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus já pré-existia, sendo parte, desde a eternidade, da Trindade. Vocês lembram de Gênesis? Quando tem lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Façamos. E qual a imagem que foi feito o homem, o primeiro homem, Adão? O Senhor Jesus Cristo. Foi o modelo. Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele quis ser parecido com cada um de nós. Jesus, ele era o verbo, ele estava na criação. João 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória como unigênito do Pai. A ressurreição de Jesus também é a prova da eternidade dele, que ele sempre existiu. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o príncipe da paz. Colossenses 1,20 diz assim: havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele. Jesus, ele nos dá a verdadeira paz. A paz em meio aos conflitos, os conflitos que nós encaramos no dia a dia, na nossa vida. Ele é a paz em meio às adversidades, em meio às doenças, em meio às aflições. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele afirmou em João 14:27: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Essa paz, Jesus conquistou aonde? Na cruz. Efésios 2,14 diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, todos dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. A morte de Jesus na cruz trouxe paz, mas a paz entre Deus e os homens, porque Deus estava irado. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus quando ele estava naquele madeiro. E não por causa dos pecados de Jesus. Jesus não pecou. Os pecados que estavam lançados sobre Jesus naquele momento, quando Jesus falou: Deus meu, por que me abandonaste? Eram os nossos pecados. E através do sacrifício de Jesus, nós que entregamos nossas vidas ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Senhor e Salvador, nós temos paz com Deus. Quando o judeu ele fala shalom, shalom significa
paz no sentido de vida completa, sem faltar nada. Sem Jesus não existe paz. Sem Jesus não existe vida completa. Sem Jesus falta tudo. E Ele venceu lá naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ser um príncipe da paz significa ser quem manda na paz, quem tem autoridade de ordenar a verdadeira paz. Jesus é o príncipe da paz. Jesus também, Isaías também falou que Jesus também é Emanuel. Isaías 7,14 diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Quando o anjo do Senhor apareceu em sonho para José, o esposo de Maria, o anjo falou a mesma coisa que falou Isaías. Em Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A presença de Jesus na terra, a encarnação de Jesus, ela apresentou a humanidade de Deus. Deus não estaria mais longe de nós, porque nossos pecados, o pecado da humanidade faz distância entre nós e Deus, mas estaria bem perto de cada um de nós, aqueles que creem, aqueles que se arrependem verdadeiramente todos os dias dos seus pecados. Jesus mostrou ser um Deus pessoal e amigo. Ele é pessoal e amigo, que sofre com seus filhos, entende as suas dificuldades. É o que está expresso em Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus caminhou entre os homens. Jesus entende as tentações. Jesus entende as nossas angústias, as nossas fraquezas, as situações difíceis que nós passamos aqui na terra. E Ele, como um sumo sacerdote, está lá sempre para nos ajudar. Deus conosco significa Deus bem perto de cada um de nós. Jesus, Ele é Emanuel. Jesus é Deus conosco. Conforme eu falei, na antiga aliança, ou no Antigo Testamento, foi profetizado vários. Podia trazer muitos nomes falados no Antigo Testamento aqui, trazem os significados que fazem parte do caráter de Jesus. Mas eu acho que isso é o suficiente do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento? Só que no Novo Testamento eu não vou pegar os nomes de Jesus. No Novo Testamento eu vou pegar as declarações de Jesus falando quem Ele é, que está exatamente no livro de João. Jesus fala: eu sou. E como foi que Deus se apresentou mesmo para Moisés? Vai lá, eu sou o que sou. E Jesus falou: eu sou. Jesus, Ele é o pão da vida. João 6,35 diz assim: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Jesus deixou claro que o verdadeiro pão, aquele que alimenta, ele vem do céu para salvar o mundo, não somente de fome, mas da perdição. João 6,33 diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
Quantas pessoas que ali caminhavam com Jesus pediram pão, Jesus se ofereceu como um pão espiritual. 6,48, eu sou o pão da vida. A fome, ela é triste, meus amados. Quem está com fome tem pressa. Quem está com fome quer se alimentar de alguma coisa, não consegue pensar em outra coisa a não ser matar a sua fome. O pão, o alimento, é necessário, é essencial para manter a vida humana. Do mesmo jeito que Jesus, como o pão da vida, é necessário para nos mantermos vivos durante essa jornada da vida. Aqueles que não têm Jesus em suas vidas já estão mortos nos seus delitos e pecados. Na verdade, eles estão como verdadeiros zumbis, né? Eles estão mortos, mas não sabem. Nós que temos Jesus, nós temos vida. E vida em abundância, porque Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus é a água da vida. João 4,14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus diz que Ele é a água da vida. Sabemos que o nosso corpo, ele necessita de água para ter vida. Eu não consigo lembrar nesse momento, mas eu acho que nosso corpo é constituído aproximadamente de 70% a 80% de água. Então a água, ela é necessária para que podemos ter vida. E hoje em dia muitas pessoas estão sedentas. Muitas estão sedentas. Mas sedentas de Jesus. Sedenta da água que dá a vida. Somente Jesus pode saciar essa sede. Somente Ele. Quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, passamos a ser saciados com a verdadeira água que nos satisfaz. João 7,37 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não há nenhum prazer fora da presença de Deus. Não há nenhum prazer sem Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus, Ele é a água da vida. Jesus também falou que Ele é a luz do mundo. João 8,12 diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Viver na escuridão, meus amados, é uma coisa ruim, é uma coisa chata. Viver na escuridão é viver na dúvida, é viver no medo. Quando nós estamos com a nossa vida entregue ao Senhor Jesus, nós temos vida, porque Jesus é o Pai das luzes. E quando como entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, toda incerteza, todo temor são transformados em convicção, em certezas, em confiança. Quando nós estamos em Jesus, Jesus diz que nós seríamos a luz do mundo. Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A luz de Cristo, quando estamos em Cristo, a luz de Cristo resplandece através de nós, para que a cidade seja iluminada, para que a cidade seja alcançada, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso Senhor Jesus, mais e mais pessoas sejam salvas. Essa luz precisa resplandecer, ela não pode ficar escondida, ela precisa resplandecer, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus também declarou que Ele é a porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Jesus é a única porta para a salvação. Não existe outra porta, ou qualquer outra porta. Sabemos que o homem sem Deus está perdido, por causa da sua condição de pecador.
por causa da sua condição de injusto diante do Criador. Ou seja, ele está sem justificação diante de Deus. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nessa condição, o homem caminha para a perdição eterna. Ele caminha para a condenação eterna. Porque o salário do pecado é a morte. E não a morte do físico, mas a morte eterna. Ao buscarmos Jesus como sendo a porta, ao entrarmos pela porta que é Jesus, nós alcançamos salvação, libertação do poder do diabo sobre nossas vidas. A única forma do homem perder o poder do pecado sobre sua vida, o poder do diabo sobre sua vida, é Jesus. Ele é a porta de acesso. Quando Jesus deixou o seu trono de glória para habitar entre os homens, ele só tinha um objetivo: buscar e salvar os perdidos. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam perdido. Jesus não veio aqui para passear. Ele não veio aqui para falar palavras de autoajuda, nem ser um pregador coach, nos dar um método de viver melhor a vida. Jesus efetuou curas, milagres, maravilhas, deixou ensinamentos maravilhosos, mas o objetivo principal da encarnação de Jesus era morrer pelos nossos pecados. O propósito sempre foi esse. E nesse inteirinho, ele fez muitos sinais. Porque Jesus é a porta da vida. Jesus, ele é o bom pastor. Em João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus mostra que assim como pessoas cuidam das suas ovelhas, assim também ele cuida de cada um de nós. Ele nos conhece pessoalmente. Ele sabe diferenciar cada um dos seus filhos, cada um das suas ovelhas. João 10:14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Jesus é o bom pastor, não somente pelo cuidado, pela proteção e conhecimento de todos, mas principalmente porque ele é o único que pode nos dar vida. João 10:17 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Jesus, como pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Diferentemente de um pastor de uma ovelha, na criação de ovelhas. A ovelha tem que morrer para dar sustento ao pastor e à sua família. Jesus, como bom pastor, ele deu a vida para salvar as suas ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. João 11:25, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus é o único que pode dar a vida. Em Atos 3:15, num discurso maravilhoso do apóstolo Pedro, ele diz que Jesus é o autor da vida. Atos 3:15 diz assim: vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Isso nos mostra que não há limites para o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a impossibilidade que você tem para caminhar com Cristo? Não há impossibilidade, porque Jesus, ele dá a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele mesmo venceu a própria morte. Por isso que nós podemos viver em Cristo Jesus. E podemos declarar, como Paulo declarou em Gálatas capítulo 2:20:
Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus se entregou por cada um de nós. Mas, através do Espírito Santo de Deus, Jesus ressuscitou. Para Deus, não há limites. Para Deus, a morte não é o fim. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas religiões apontam vários caminhos para chegar ao Pai. Através das obras de misericórdia, através de tentar ser uma boa pessoa. Mas Jesus falou que só existe um caminho. 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois só há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Somente através de Jesus podemos chegar até Deus. Não há outro caminho, não há alternativa. Não existe caminhos externos, nem caminhos que a pessoa possa trilhar sozinha de acordo com o seu nível de pensamento e sabedoria do homem natural. O único que pode dar exatamente o caminho da verdade e a vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não sabe para onde ir, se você está perdido neste mundo, Jesus, Ele é o caminho. Se você tiver dúvidas, Jesus é a verdade. Se você tiver medo, Jesus é a vida. Se você estiver sem direção, Jesus é o caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus também, Ele é a videira verdadeira. Ele falou em João 15,5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, porque sem o tronco da árvore, os ramos não podem fazer nada. Sem um agricultor, que nessa parábola Jesus fala que é Deus, os ramos também não podem fazer nada. E o único meio para chegar até Deus é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra para cada um de nós que nós devemos ter a dependência do nosso Senhor para tudo em nossas vidas. Todas as coisas. Para caminhar na igreja, para termos comunhão com os nossos irmãos, para desempenharmos as nossas atividades na nossa vida profissional, no nosso estudo, na parte acadêmica, tudo, do nosso lar, tudo tem que estar debaixo da dependência de Deus. Ligados em Cristo, ligados em Deus, nós teremos uma vida frutífera e abençoada. João 15,8 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Estando ligados no verdadeiro, na videira verdadeira, no nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso a todo o ensinamento que o nosso Senhor Jesus Cristo possa dar para qualquer um de nós. Ele é aberto, está aqui nas Escrituras. O Espírito Santo abre o nosso entendimento, mas nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Amém? João Batista declarou que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. João 1,29 diz assim:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi quando João Batista avistou Jesus, quando ele vinha para o batismo. Significa que somente Jesus pode perdoar e apagar pecados. Aí você me fala, eu não tenho pecado? 1 João capítulo 1, verso 7, diz assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós pecamos todos os dias. Todos nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados todos os dias. Ele nos purifica do pecado, ele perdoa os nossos pecados. O sacrifício de Jesus, ele satisfez a ira de Deus contra os pecados. Só há perdão de pecados em Jesus Cristo. Não há outro caminho, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Isaías também falou dele. 53, 7. Que ele era o Cordeiro de Deus. Ele foi, Isaías 53, 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O Cordeiro de Deus, ele não abriu a sua boca, ele foi para o sacrifício na cruz, por causa de mim, por causa de você, por causa de toda a humanidade. Mas todos aqueles que aceitam o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles participam desse sacrifício. Aqueles que rejeitam, eles não participam desse sacrifício. Nós temos que ter esse entendimento. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas esse perdão de pecados só alcança aqueles que se arrependerem verdadeiramente e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Para concluirmos, vários homens de Deus escreveram sobre Jesus. Vários, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele é o nosso Salvador, é o nosso resgatador. Ele nos instrui, nos encoraja, nos admoesta. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Natal, meus amados, ele não é o nascimento do menino Jesus. Sinto informar. E vou deixar até a gente triste aqui. Natal é a encarnação de Deus para andar entre os homens. A Bíblia não fala em momento algum que nós devemos comemorar o nascimento de Jesus. E muito menos fala que é dia 25 de dezembro. Se formos pegar realmente as informações geográficas, climáticas, nós vamos ver que não foi em dezembro. Deixar mais gente triste. No entanto, no meu pensamento, na minha visão, nós devemos sim comemorar o Natal. Sabe por quê? O Natal, ele aponta para a Páscoa. A manjedoura, ela aponta para a cruz. A vinda de Deus para tocar nessa terra nos mostra o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é amoroso. João 3,16 fala desse jeito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio exatamente para nos salvar, para nos resgatar, para ele ser o intercessor, para ele ser o justificador dos homens diante de Deus. O propósito da vinda de Jesus à terra foi única, exclusivamente pela nossa salvação. Não havia outro propósito. Temos que entender, meus amados, que esses nomes falados aqui, ministrados nessa palavra, fazem parte da natureza de Jesus, fazem parte do caráter de Jesus, dos atributos de Jesus. Mas o que devemos fazer com essas informações? O que nós devemos fazer com essas informações?
Nós devemos fazer como os anjos, as miríades de anjos fizeram quando anunciaram o nascimento de Jesus. Da mesma forma, quando os pastores, depois de ver o nosso Senhor Jesus, a criança Jesus lá, eles fizeram também. Nós devemos adorar esse Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso justificador, o nosso Salvador, o nosso advogado, o nosso intercessor. Jesus, Jesus, que nome lindo é esse! Quão lindo esse nome é! Quão maravilhoso Ele é! Maior que tudo Ele é! O nome de Jesus, o nosso Rei! Aleluia! Adoremos ao Senhor nesse momento, adoremos!